Daniela Patinho Rinestrosa, uma jovem de apenas 22 anos, era o tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente com a sua presença. Amigos e familiares a descreviam como uma pessoa cheia de alegria, sempre sonhadora, dotada de uma inteligência afiada e uma atitude proativa diante da vida. Ela nasceu e cresceu no município de Belo, localizado na região de Antioquia, na Colômbia. Orgulhosamente conhecida como paisa, um termo carinhoso e culturalmente significativo para os antioquenhos, Daniela representava as qualidades que sua terra natal valorizava: conexão com as raízes, amor pela família e um espírito resiliente. Sua família, de classe média, era composta por sua mãe Marta, seu pai Elkin e sua irmã gêmea Sara e uma sobrinha de apenas 5 anos, que preenchia o lar com a alegria infantil. Desde cedo, Daniela mostrou um talento natural para a comunicação e o desejo de explorar o mundo das histórias. Estudante dedicada do curso de Jornalismo e Comunicação Social da Universidade Minuto de Dios, em Medellín, ela carregava consigo um objetivo claro: transformar suas ideias e sua voz em ferramentas para inspirar os outros. Além de seu empenho acadêmico, Daniela sonhava em se destacar no universo digital como youtuber e escritora. Seus planos iam muito além de uma carreira convencional. Ela queria construir uma ponte entre suas paixões e a possibilidade de impactar a vida de outras pessoas. Em meados de 2017, uma notícia inesperada abalou os planos de Daniela. Seu pai, Elkin, comunicou que não poderia mais sustentar as mensalidades da universidade devido à recente perda de emprego. Essa reviravolta trouxe consigo um cenário incerto para a jovem, mas a determinação e o sorriso cheio de esperança que sempre a caracterizaram foram suficientes para tranquilizar o pai. "Vou encontrar uma solução para continuar meus estudos", prometeu Daniela com convicção. A situação financeira da família não era a única. Naquele período, a Colômbia enfrentava uma alta taxa de desemprego e dificuldades econômicas, o que tornava ainda mais desafiadora a busca por novas perspectivas. Daniela, no entanto, não se deixou abater. Inspirada pela ideia de explorar novas culturas e determinada a seguir seus sonhos, ela começou a traçar um plano ousado: buscar oportunidades no exterior. Movida por uma antiga aspiração de visitar a Terra Santa, Daniela escolheu Israel como seu próximo destino. O país, com sua rica história e significado espiritual, parecia oferecer a mistura perfeita de aprendizado e novas possibilidades. Para se preparar, a jovem dedicou-se a um curso intensivo de hebraico, mergulhando nos estudos da língua para garantir que sua adaptação fosse a mais tranquila possível. Quando finalmente embarcou para essa nova fase de sua vida, Daniela levou consigo não apenas as malas, mas também o apoio e as expectativas de sua família. Apesar da distância, manteve contato diário com eles, utilizando vídeos e mensagens para compartilhar cada passo de sua jornada. Em Israel, Daniela encontrou oportunidades que começaram a transformar seus sonhos em realidade. Logo fez amizades que enriqueceram sua experiência, conseguiu um emprego que a ajudava a se manter e, em paralelo, deu início a um projeto pessoal que se tornaria marcante: a criação de um canal no YouTube. O canal, focado em suas vivências no exterior e nas descobertas culturais, rapidamente começou a ganhar popularidade em Israel. A maneira cativante com que Daniela narrava suas experiências conquistava um público cada vez maior, ampliando sua voz e reforçando sua sensação de realização. A jovem, que um dia enfrentou a incerteza sobre o futuro, agora vivia a concretização de um dos seus maiores sonhos. Sua satisfação transcendia em cada vídeo, em cada mensagem que enviava para sua família, reafirmando a todos que, apesar das dificuldades, seguir em frente com determinação era possível. Após passar 9 meses em Israel, Daniela finalmente havia alcançado um objetivo importante: economizar o suficiente para retornar à Colômbia e dar continuidade aos seus estudos universitários. Sua chegada foi um momento de grande emoção para a família, que acreditava que ela permaneceria definitivamente ao lado deles. Contudo, os planos que pareciam definidos começaram a mudar rapidamente. Daniela, sempre muito ativa e comunicativa nas redes sociais, ampliava constantemente seu círculo de contatos. Sua personalidade carismática, marcada por sua natureza sociável, gentil e confiante, facilitava novas conexões.
No entanto, essa mesma confiança a levava por vezes a interagir mais profundamente com pessoas que ela conhecia apenas superficialmente. Foi nesse contexto que em 2019 surgiu a oferta que mudaria o rumo de sua vida de forma inesperada. Pouco antes do início de um aguardado semestre universitário, Daniela foi contatada por uma amiga virtual que apresentou uma proposta de emprego que parecia irresistível. A oferta vinha de uma pessoa não identificada e envolvia uma vaga em uma rede de restaurantes localizada em Madrid. Além disso, a proposta incluía passagens aéreas e acomodação, eliminando qualquer custo inicial para Daniela. Para ela, a oportunidade parecia ideal. Ela poderia manter suas economias destinadas à faculdade e ainda continuar ajudando sua família financeiramente, algo que sempre foi uma prioridade para ela. Apesar do entusiasmo de Daniela, seus pais inicialmente encararam a ideia com um certo receio. Adiar os estudos era uma decisão que causava dúvidas, mas a jovem conseguiu convencê-los ao argumentar sobre os benefícios dessa nova experiência. A família, então, deu sua aprovação, com a esperança de que essa fosse mais uma etapa enriquecedora em sua trajetória. Um detalhe na proposta, porém, chamou a atenção dos pais. A passagem aérea fornecida não incluía uma data de retorno. Isso gerou uma certa desconfiança, mas Daniela, demonstrando tranquilidade, explicou que essa flexibilidade era essencial para os planos do empregador. Confiante no julgamento e na determinação da filha, a família aceitou a justificativa. No dia 15 de agosto de 2019, Daniela aproveitou um dia especial ao lado de sua mãe Marta. As duas passaram horas juntas, escolhendo roupas novas, passeando pelas ruas movimentadas do centro de Medellín e compartilhando um jantar caloroso. Já na manhã seguinte, mesmo após um longo turno de trabalho noturno em um hotel, Marta acordou cedo para ajudar a filha a organizar as malas. Era um dia repleto de demonstrações de afeto e uma antecipação silenciosa da saudade que se aproximava. No dia 16 de agosto, Daniela estava prestes a embarcar em sua nova jornada. Ela se despediu dos amigos e começou a se preparar para ir ao aeroporto. Seu pai Elkin, preocupado com a segurança da filha, ofereceu-se para acompanhá-la. Contudo, Daniela recusou gentilmente, preocupada com o horário tardio do retorno que o pai enfrentaria caso a levasse. Na tentativa de tranquilizá-lo, ela mencionou que sua amiga virtual, com quem compartilharia a viagem, já havia feito o check-in online. Apesar das palavras de Daniela, Elkin não conseguiu afastar uma sensação de inquietação que crescia dentro dele. Era como se alguma coisa no fundo de sua alma o alertasse de que algo não estava certo. Esse aperto no peito não era apenas ansiedade comum. Era quase uma premonição, um instinto paternal difícil de ignorar. Pouco antes de sair, Marta, a mãe de Daniela, também foi se despedir da filha. Nesse momento, algo incomum aconteceu. Quando Daniela pediu um abraço de despedida, Marta hesitou. "Não vou te abraçar, porque não quero que você vá", respondeu a mãe, revelando uma mistura de tristeza e preocupação. Porém, segundos depois, como se movida por um instinto materno mais forte, ela cedeu. Abraçou Daniela com toda a força, quase como se tentasse protegê-la de algo invisível, algo que não sabia explicar, mas que parecia iminente. Apesar do coração apertado e da intuição de que algo ruim poderia acontecer, Marta decidiu não interferir nos sonhos da filha. Ela sabia o quanto essa viagem significava para Daniela e, com coragem, deixou que a jovem partisse, mesmo contra os impulsos de proteção que insistiam em mantê-la em casa. Determinada, Daniela pediu um motorista de aplicativo e seguiu para o aeroporto. Durante o trajeto, manteve os pais informados, enviando fotos e mensagens. Foi nesse momento que o primeiro sinal de alerta surgiu. Daniela informou que seu voo, originalmente programado para as 19h30, havia sido adiado para as 22 horas. Esse atraso, embora não fosse incomum em viagens, despertou uma preocupação silenciosa em Elkin e Marta, que começaram a conectar os pequenos indícios de que algo não parecia normal. Além disso, a rota da viagem também começou a gerar dúvidas. Um voo de Medellín para Madrid deveria levar cerca de 9 horas, mas Daniela havia mencionado que o pouso aconteceria às 4h30 da madrugada. Quando os pais questionaram essa discrepância, ela explicou que o destino havia mudado de última hora.
A amiga com quem viajava havia informado que o trabalho seria na Guatemala e não na Espanha, como planejado inicialmente. Essa mudança inesperada apenas aumentou a inquietação de Elkin e Marta. Mesmo assim, eles tentaram controlar suas emoções e fizeram um pedido à filha: mantenha-se em contato constante conosco. Eles sabiam que esse simples pedido era a única forma de sentir-se um pouco mais próximos e menos impotentes diante das circunstâncias. Dias após embarcar em sua busca de uma oportunidade promissora, Daniela enviou vídeos que pareciam tranquilizadores. Nas imagens, ela aparecia ao lado de um grupo de jovens aparentemente felizes, hospedados em hotéis confortáveis e desfrutando de momentos de lazer antes de começar o suposto trabalho. Essas cenas, cuidadosamente elaboradas, acalmaram seus pais, que se sentiram aliviados com o que parecia ser o início promissor para sua filha. No entanto, a calmaria foi breve. Pouco tempo depois, Daniela revelou uma verdade aterradora. A proposta de emprego não passava de uma armadilha. Ela havia sido vítima de uma rede de tráfico humano especializada em enganar jovens com promessas de um futuro melhor, apenas para forçá-los à exploração sexual. Daniela, recusando-se firmemente a ceder às exigências dessa organização criminosa, passou a ser alvo de ameaças. Os criminosos, implacáveis, fizeram uma exigência assustadora: um resgate de 3 milhões de pesos colombianos. Caso a quantia não fosse paga, eles prometiam executar Daniela. A jovem, então desesperada e assustada, recorreu aos pais em busca de ajuda, mas as dificuldades financeiras da família tornavam a situação ainda mais dramática. Diante da ameaça crescente, Elkin e Marta se mobilizaram para reunir o valor exigido. Em um gesto desesperado, recorreram a empréstimos e utilizaram todas as suas economias. Cada dia parecia trazer uma nova camada de angústia, especialmente quando Daniela pedia urgência e implorava que evitassem fazer perguntas ou demorar nas respostas. Ela temia que seus captores estivessem monitorando suas mensagens. Quando Elkin tentou explicar as dificuldades em conseguir a quantia total, Daniela pediu que ele procurasse a polícia. Marta já havia tomado essa iniciativa, mas as autoridades colombianas declararam que o caso estava fora de sua jurisdição, uma vez que Daniela estava na Guatemala. A jovem, aterrorizada, recusava-se a buscar ajuda da polícia local, temendo represálias ainda mais graves. Em um ato de coragem, Daniela enviou aos pais a localização aproximada de onde estava: na zona 10 da cidade da Guatemala, ou possivelmente em trânsito para El Salvador. Ela pediu que, caso algo acontecesse com ela, denunciassem imediatamente o local às autoridades. Elkin, profundamente angustiado, conseguiu reunir 1 milhão de pesos e enviou o dinheiro à filha. Com isso, ele implorou que Daniela voltasse para casa. Porém, a jovem, temendo que os criminosos perseguissem sua família, acabou recusando. Daniela acreditava que qualquer tentativa de retorno poderia colocar seus entes queridos em perigo. Com o valor enviado, Daniela finalmente conseguiu escapar da Guatemala, mas escolheu manter os detalhes da fuga em segredo. Sua última mensagem aos pais foi breve e enigmática: "Me soltei." Essa frase, embora curta, deu um misto de alívio e apreensão a Elkin e Marta, que ainda não sabiam ao certo o que havia acontecido durante aqueles dias de tormento. Daniela informou a sua família que havia chegado em segurança à Playa del Carmen, uma charmosa cidade do México, conhecida por suas praias deslumbrantes e atmosfera vibrante. Lá, ela se hospedou em um hotel gerenciado por um amigo que havia conhecido durante sua estadia em Israel. O destino parecia promissor, trazendo a Daniela a oportunidade de descanso e reconexão com pessoas conhecidas. Outra colombiana, também amiga de sua temporada em Israel, estava hospedada no mesmo local, o que proporcionou um conforto adicional à jovem. Em Playa del Carmen, Daniela encontrou um momento de serenidade em meio ao caos que havia deixado para trás. A calmaria daquele lugar paradisíaco era refletida em mensagens e vídeos que enviava aos pais, mostrando cenas das praias deslumbrantes e momentos felizes ao lado de amigos. Parecia que finalmente Daniela estava vivendo dias de paz. Durante sua estadia, ela realizou um antigo desejo: visitar o Museu Frida Kahlo, dedicado a uma de suas artistas favoritas, cuja história de força e resiliência sempre a inspirou.
A jovem não apenas estava aproveitando a beleza da região, mas também mergulhando em experiências culturais que a enchiam de entusiasmo. Do outro lado, a família Patinho-Hinestrosa, que acompanhava cada atualização de Daniela, sentiu um certo alívio. Por mais que a distância fosse grande, o sorriso da filha transmitido através dos vídeos era suficiente para levar um pouco de paz ao coração dos pais. Eles acreditavam que a filha estava segura e feliz. Durante as interações com a família, Daniela revelou que planejava trabalhar por um curto período em Playa del Carmen, economizar algum dinheiro e retornar à Colômbia. Enquanto isso, ela se dedicava a aproveitar ao máximo a experiência naquele destino vibrante e culturalmente rico. Cada mensagem transmitia a sensação de que Daniela estava vivendo um sonho, aproveitando o melhor daquela viagem. No entanto, essa tranquilidade duraria pouco. O destino, que até então parecia ser um refúgio, logo revelaria o início de um mistério sombrio que mudaria o rumo da história de Daniela e de sua família. No dia 10 de setembro de 2019, Daniela interrompeu subitamente o contato com seus pais. A ausência de notícias foi como uma sombra que voltou a pairar sobre a família, trazendo de volta a angústia que eles haviam sentido antes. A preocupação se intensificou no final daquela tarde, quando Elkin recebeu uma ligação do número da filha. Mas ao atender, percebeu que do outro lado da linha não era Daniela, e sim sua amiga colombiana, cuja identidade permanece não revelada. A amiga informou que Daniela havia saído mais cedo para comprar alguns itens em um supermercado próximo ao hotel onde estava hospedada, mas não havia retornado. Os pertences de Daniela, incluindo documentos importantes e seu celular, estavam no quarto do hotel, como se ela tivesse planejado voltar do mercado em breve. O que ela havia levado consigo era apenas uma pequena quantia em dinheiro. A angústia tomou conta de Marta e Elkin quando perceberam que algo estava errado com a filha. Sem saber o que havia acontecido, o casal imediatamente buscou auxílio junto às autoridades locais. Marta registrou oficialmente o desaparecimento da filha junto à polícia colombiana, mas enfrentou uma barreira inesperada: a falta de apoio efetivo por parte das autoridades do país. Diante da ausência de respostas, Marta tomou a iniciativa e começou uma intensa campanha nas redes sociais, transformando sua dor em determinação. Publicou apelos em diversos grupos do Facebook voltados para a comunidade mexicana e contou com o apoio de amigos e conhecidos de Daniela, que ajudaram a expandir a divulgação também pelo Instagram. Enquanto isso, amigos de Daniela no México não ficaram de braços cruzados e registraram o desaparecimento junto às autoridades locais em Quintana Roo, tentando acelerar as investigações. A mobilização nas redes sociais começou a ganhar força rapidamente. Pessoas de várias partes da América Latina se uniram à causa, compartilhando as publicações de Marta, na esperança de encontrar alguma pista sobre o paradeiro de Daniela. A campanha teve um alcance significativo, gerando engajamento e solidariedade de inúmeros desconhecidos. No entanto, o destino trouxe uma notícia que ninguém queria ouvir. No dia 17 de setembro, exatamente uma semana após o desaparecimento de Daniela, Marta recebeu uma mensagem no Facebook de um veículo de comunicação mexicano. O conteúdo da mensagem era devastador. Uma mulher não identificada havia sido encontrada morta em Playa del Carmen, na rua Almendros, localizada no fracionamento campestre. A descrição da cena era chocante. O corpo estava nu, com as roupas deixadas ao lado, e apresentava um avançado estado de decomposição. As únicas características ainda reconhecíveis eram as tatuagens da vítima, incluindo uma marcante no antebraço, onde se lia a palavra inefável. Para confirmar a identidade da mulher, o veículo de comunicação enviou uma foto da tatuagem para Marta, acompanhada da pergunta que partiu seu coração: "Senhora, pode nos dizer se esta é sua filha?" Ao receber a foto, Marta entrou em choque. A mãe, já tomada pela dor, atravessou a rua desesperada em busca do marido que estava do outro lado. A pressa era tanta que por pouco Marta não foi atropelada. Ao alcançar o marido, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela só conseguiu pronunciar uma frase que ecoaria em suas mentes para sempre: "Eles assassinaram nossa menina." Assim começou uma nova etapa no pesadelo da família: o doloroso processo para repatriar o corpo de Daniela.
Paralelamente, os dias que se seguiram foram preenchidos por uma tristeza profunda e incontornável, enquanto a família tentava lidar com a irreparável perda. A complexidade burocrática em torno da repatriação do corpo de Daniela parecia interminável e emocionalmente cansativa. As autoridades mexicanas exigiam que um familiar direto estivesse presente no México para dar início ao processo. A situação era delicada e exigia não apenas coragem, mas também uma quantidade significativa de recursos financeiros. Foi então que Elkin e Marta decidiram lançar uma campanha de arrecadação online. Por meio dessa iniciativa, eles mobilizaram amigos, conhecidos e até mesmo estranhos em diversos países, recebendo o apoio financeiro da Colômbia, Estados Unidos, México e Israel. A necessidade de cobrir os custos da repatriação levou a família a contrair dívidas. Com um esforço quase sobre-humano e a ajuda de pessoas solidárias, conseguiram juntar o montante necessário para que Elkin viajasse ao México e enfrentasse a dura realidade de lidar com a perda da filha em terras estrangeiras. Já no México, Elkin se deparou com um processo longo e emocionalmente desgastante. Ele precisou concluir uma série de trâmites legais, incluindo o registro oficial do óbito de Daniela e o pagamento parcial dos serviços funerários que fariam o traslado do corpo até a Colômbia. Embora o governo mexicano tenha contribuído com uma pequena quantia, ainda faltavam $2.000 para completar os custos totais. Durante sua estadia no México, a dor pela perda de sua filha foi intensificada por momentos de verdadeiro terror. Elkin começou a receber ameaças frequentes de indivíduos que afirmavam ser membros de cartéis de narcotráfico. Essas pessoas diziam ter informações cruciais sobre o assassinato de Daniela e exigiam dinheiro em troca. A chantagem alcançou cifra de até $5.000, um valor exorbitante para uma família já endividada. Apesar do medo constante, Elkin demonstrou força e resiliência, recusando-se a ceder às exigências desses indivíduos. As ameaças, no entanto, criaram uma atmosfera de paranoia e insegurança, tornando sua estadia ainda mais angustiante. Finalmente, após dias de luta, ele conseguiu completar todos os trâmites necessários e se preparava para retornar com o corpo de sua filha à Colômbia. Foi nesse momento que uma reviravolta inesperada ocorreu. No dia 3 de outubro de 2019, as autoridades mexicanas anunciaram a prisão de um suspeito no envolvimento do caso. Jonathan N., conhecido pelo apelido de El Pantera. A prisão de Jonathan, amplamente divulgada pela imprensa mexicana, gerou um misto de esperança e dúvidas. Jonathan era conhecido como El Pantera, um nome associado à gangue Los Pelones, um grupo violento ligado ao Cartel do Golfo. Uma célula criminosa desse cartel tinha uma forte presença na região, controlando bares e casas noturnas por meio de extorsões brutais que frequentemente culminavam em assassinatos. Além disso, Los Pelones também atuavam no tráfico de drogas local. Jonathan era procurado pelas autoridades desde janeiro de 2019 por um ataque a tiros contra um grupo de pessoas em uma via pública. Além disso, ele estava sob investigação por um homicídio ocorrido em setembro, semanas antes do assassinato de Daniela. A conexão entre Jonathan e Daniela parecia se consolidar quando foi revelado que ela havia recebido ameaças de morte por mensagens de texto enviadas do telefone de Jonathan poucos dias antes de sua morte. No momento de sua prisão, Jonathan portava uma arma de fogo e uma quantidade considerável de drogas, o que reforçava sua ligação com atividades ilícitas. Para muitos, sua detenção parecia ser a peça que faltava para elucidar o caso. No entanto, o desfecho não foi o esperado. Por falta de provas concretas que ligassem Jonathan diretamente ao assassinato de Daniela, ele foi liberado pouco tempo depois. Essa decisão gerou indignação e frustração. Elkin, que acompanhava o caso de perto, declarou publicamente que nunca acreditou no envolvimento de Jonathan no assassinato de sua filha. Para ele, a prisão de El Pantera parecia mais uma tentativa das autoridades de aliviar a pressão da mídia do que um verdadeiro avanço na investigação. Após a libertação de Jonathan, o sentimento de justiça permanecia incompleto. O caso, que já havia ganhado uma ampla repercussão, foi investigado por veículos de imprensa, incluindo o jornal guatemalense República GT. O jornal, junto com outros meios, obteve acesso a mensagens trocadas entre Daniela e seus pais, mas decidiu ir além, examinando com atenção os indícios deixados pela jovem antes de seu desaparecimento.
Entre esses indícios estava uma localização específica: Rua 13, Zona 10, na cidade da Guatemala. Daniela havia enviado essa informação com um pedido preventivo, solicitando que, se algo lhe acontecesse, uma denúncia fosse feita naquele endereço. O local correspondia a um estabelecimento chamado Oasis Spa, aparentemente discreto. Ao investigarem a área, repórteres descobriram uma casa com uma placa de vende-se que parecia desocupada. No entanto, a presença de um homem nervoso e desconfiado chamou a atenção. Questionado sobre o funcionamento do lugar, ele afirmou que era um centro de massagens. Contudo, ele se mostrou relutante em permitir a entrada da imprensa, mantendo uma vigilância ostensiva até que os repórteres se afastassem. Essas descobertas, embora iniciais, plantaram as sementes para uma investigação mais ampla, que somente seria plenamente desdobrada anos depois. 4 anos após o desaparecimento e assassinato de Daniela, entre julho e dezembro de 2023, as autoridades guatemalenses deram um passo significativo contra o tráfico humano. O Ministério Público, em parceria com a Polícia Nacional Civil, conseguiu desmantelar a rede que vitimara não apenas Daniela, mas também outras mulheres. As investigações revelaram o modus operandi da organização criminosa. Utilizando a internet como ferramenta, os criminosos atraíam suas vítimas com falsas ofertas de emprego. Daniela, infelizmente, havia caído nessa armadilha. Um dos pontos centrais da operação foi justamente o local identificado anos antes, o Oasis Spa. No desenrolar da operação, as autoridades prenderam figuras-chave da organização, incluindo Silvia Lorena Jimenez Sanches e Luiz Estrada Bispreira, apontados como líderes da rede de exploração sexual. Outros membros importantes, como Eric Ronaldo Salgueiro Esquivel e Jennifer Paola Calderon Alvarado, também foram detidos. No mesmo endereço onde Daniela esteve, Linda Berlim Juarez Molina foi presa. O Oasis Spa era de propriedade dos líderes da rede, Silvia Sanches e Luiz Bispreira. Além disso, outros envolvidos, como Roberto Carlos Quibarra e o colombiano Maurício Jaramillo Martinez, acusados de promover, facilitar e permitir abusos sexuais contra mulheres dentro do esquema criminoso, também foram capturados. A operação, que culminou no desmantelamento da rede, foi possível graças às denúncias recebidas pela Secretaria contra a Violência, Exploração e Tráfico de Pessoas. Isso foi um marco importante na luta contra o tráfico humano na Guatemala, dando um desfecho parcial para o caso de Daniela. Porém, enquanto na Guatemala avanços significativos foram feitos, o assassinato ocorrido em Playa del Carmen permanece sob investigação, ainda sob a jurisdição mexicana. Até o momento, poucos progressos foram registrados, mantendo o mistério e a sensação de que ainda há justiça a ser feita. A família Patinhot ainda enfrenta a luta diária contra a dor irreparável da perda de Daniela. As celebrações que antes preenchiam sua casa, como as festas de fim de ano e os encontros festivos, desapareceram. O vazio deixado por Daniela é profundo e marcante. Elkin e Marta encontraram forças para seguir em frente, mas essa força vem da necessidade de cuidar de Sarah, a irmã gêmea de Daniela, e de sua neta, agora com 7 anos. Para eles, o tempo não cura a dor, mas lhes dá razões para viver e continuar a jornada em meio à saudade constante. Profundamente tocada pela perda da filha, Marta tomou a difícil decisão de abandonar seu emprego para se dedicar integralmente ao cuidado da casa e ao luto. Em sua busca por consolo, ela recorre à fé, acreditando firmemente que de alguma forma a justiça divina será feita. No entanto, nenhum ato de fé pode trazer de volta sua filha amada. Cada oração é uma tentativa de reconectar-se com Daniela de alguma maneira, mesmo que seja apenas em espírito. Elkin, por outro lado, permanece em sua rotina de trabalho. Ele é o pilar financeiro da família e, ao mesmo tempo, acompanha de perto o progresso das investigações sobre a tragédia que devastou sua vida e a de sua família. As investigações se estendem por 3 países diferentes e Elkin ainda alimenta a esperança de que um dia a história de sua filha tenha um desfecho, ainda que o peso da dor pareça não ter fim. Dentro de sua casa, uma homenagem a Daniela continua viva, mesmo após tanto tempo. Em um canto especial, um altar foi montado com fotos da filha, imagens de pombas brancas, velas acesas e figuras sagradas de Cristo e da Virgem Maria. Esse é o local onde a memória de Daniela é celebrada e cultivada, como um símbolo da vida que ela viveu e do amor que deixou.
Uma frase está escrita no altar, resumindo o sentimento de Elgin e Marta. Te recordaremos com tua alegria, teu coração inefável. O milagre que Deus fez em ti foi algo impossível de explicar. Tanto amor por tudo quanto te rodeava. Esse altar é mais do que uma simples recordação. É a forma de a família manter viva a presença de Daniela em seus corações. Durante esses anos de luta, como um ato de desespero e amor, Elkin fez um apelo público, não só como pai, mas também como alguém que compreende profundamente a dor da perda. Ele alerta a todos os pais para que se envolvam mais ativamente na vida de seus filhos, investiguem suas amizades e conheçam melhor as pessoas com quem se relacionam, mesmo quando já são adultos. Sua dor e perda o levaram a entender que tragédias podem ser evitadas, ou ao menos mitigadas, se houver vigilância constante e carinho. Ele deseja com todo o coração que nenhuma outra família tenha que passar pela mesma dor que ele e sua esposa Marta têm enfrentado desde o trágico acontecimento. Todas as noites, quando o silêncio toma conta da casa, Marta encontra consolo nas lembranças de Daniela e escuta, em particular, um áudio que sua filha gravou antes de sua partida. O áudio revela um pouco da alma de Daniela, de seus sonhos e de sua visão de mundo. Eu, Daniela Patinhot, sou uma mulher que sonha em ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Gosto de amar e viver, sentir as árvores, a natureza e me sentir amada. Essas palavras, embora ditas por Daniela em vida, se tornaram uma espécie de mantra para Marta, que em suas orações pede a Deus que lhe permita, ao menos nos sonhos, encontrar sua filha e abraçá-la mais uma vez. A história de Daniela Patinhot é um alerta doloroso sobre os perigos do tráfico humano e a importância da cautela no mundo online. De uma jovem sonhadora a uma vítima de um esquema cruel, sua trajetória nos deixa com um nó na garganta e uma profunda reflexão sobre a confiança em outras pessoas. É fundamental que as autoridades intensifiquem o combate a esse tipo de crime e que nós, como sociedade, estejamos mais atentos aos sinais, protegendo uns aos outros. A justiça para Daniela ainda é uma ferida aberta, mas a memória de sua luz e a luta de sua família jamais serão esquecidas. O que você achou dessa história impactante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Curta esse vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas e conscientizar sobre esse tema tão importante. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.